Bom, vamos retomar as nossas atividades. Agora nós teremos a mesa 2, que trata dos avanços teóricos e metodológicos nas relações entre a geografia e a saúde. Eu convido para compor a mesa a Renata Grace, da Fiocruz, que vai ser a moderadora. O professor Paulo César Paiter, também da Fiocruz. Vocês podem aplaudir se quiserem, tá? O professor Renan Martí, do IRD. E a Maria Isabel Sobral, do INPE. A Renata Grace, ela é geógrafa, é mestre em saúde pública e também doutoranda do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalha no Laboratório de Informações em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz. Eu passo a palavra à Renata, que fará a coordenação dessa mesa. Bom dia. Eu queria agradecer, né, a organização do evento pelo convite de estar aqui nessa mesa tão bacana. Agradecer todas as apresentações que eu já assisti aqui ontem, hoje. Têm sido bastante ricas para mim. Eu vou fazer a apresentação dos palestrantes. O Paulo César Paiter, da Fiocruz, é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Economia pela Universidade Cândido Mendes, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebeu o prêmio CAPES da tese em Geografia em 2006. Hoje é professor e pesquisador do Laboratório de Doenças Parasitárias do Instituto Oswaldo Cruz e é pesquisador colaborador do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Renan Martí, do IRD, é engenheiro em sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas e atualmente faz pós-doutorado em Geografia Física na Universidade de Toulouse, na França. E Maria Isabel Soares Escada, do INPE, graduada em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita Filho, e mestre e doutora em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, e atualmente é pesquisadora da Divisão de Processamento de Imagens do INPE. Então, cada palestrante tem 30 minutos, eu vou tentar controlar. E no final, a gente vai ter 30 minutos também para todo mundo poder debater junto com os palestrantes. Então, passo a palavra ao professor Paulo Paiter, da Fiocruz. Bom dia a todos. Também queria registrar aqui, né, a minha satisfação e meu agradecimento da comissão organizadora para poder participar e fazer essa fala aqui. Eu vou até falar um pouco dos bastidores, porque, na verdade, eu não estava escalado para fazer essa fala. E foi anteontem ou ontem, né, que a Ellen me convocou. Então, eu vou pedir desculpas por não ter uma apresentação bem acabada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Não ter uma apresentação muito bem acabada, não vai estar tão bonita quanto a do Rafael, quanto a do professor Hans Schumacher e do professor também Thomas Kraft. Mas, enfim, a minha ideia inicial foi trazer aqui algumas reflexões sobre essa questão desses avanços teóricos e metodológicos, né, e nas relações entre geografia e saúde. Então, é claro que eu me baseei um pouco na minha experiência, né, de docência e também na minha experiência de pesquisador, né, na Fiocruz, principalmente, né. Eu tenho trabalhado com essa temática desde 94, quando eu fui para a Fiocruz, como pesquisador visitante, conheci a professora Luísa Rojas. Trabalhamos em pesquisas na Amazônia. Então, assim, a Amazônia ela é uma região muito cara para mim, né? Desde então, eu tenho ido regularmente trabalhado nessa região. E, enfim, também queria colocar aqui, registrar essa minha satisfação de poder participar também dessa parceria com nossos colegas franceses nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo agora na fronteira
Brasil-Guiana Francesa. Na verdade, é uma dupla satisfação, né, e uma sorte, porque é a minha linha de pesquisa. Então, meu doutorado, que eu defendi em 2005, ele foi exatamente sobre saúde nas fronteiras, onde eu trabalhei 4 doenças transmissíveis, infecciosas e transmissíveis, né? A malária, a AIDS, a tuberculose e a hanseníase, em toda a faixa de fronteira do Brasil, a saber, 588 municípios, né? Porque nós temos no Brasil essa delimitação dada na Constituição, e que tem toda uma regulamentação diferente, e é um tema que me chamou a atenção desde o início, e eu disse assim, é isso que eu quero fazer no meu doutorado. Bom, resumindo, e eu acho que aqui, essa minha fala, como ontem até a Luísa estava comentando, né? A gente não combinou nada, mas todo mundo convergiu nas mesmas ideias, nos mesmos debates, o que a gente pensa da questão teórica e metodológica. E aí a gente vê que eu achei muito interessante, porque eu estou vendo isso como aquele freio de arrumação, que a gente começa, trabalha, faz pesquisa, orienta, dá aula, e a gente não tem muito um momento de a gente ter que parar e refletir o que eu estou fazendo, que métodos eu estou usando, que teorias eu estou trabalhando, né? E aí, nesse sentido, foi um desafio interessante, apesar de bem rápido, né? Eu tive 24 horas para me desafiar nesse sentido, mas eu gostei muito. Acho que deu para eu aprender algumas coisas também, e aqui com as palestras, com a discussão que vocês estão colocando. E quando eu vi esse tema, né, eu primeiro até falei com a Ellen, gente, mas em 24 horas eu acho que eu vou falar sobre fronteiras, que é o tema que eu domino. Mas aí depois eu disse assim, não vai ficar legal, porque vai todo mundo falar sobre, né, metodologia, teoria, e vou eu lá falar sobre fronteiras. Claro que tentaria trazer a questão teórica para esse tema, né? Mas eu disse, não, eu vou ver o que eu já tenho mais ou menos pronto, e a coisa que eu tinha foi de um convite até do professor Francisco Mendonça, que me chamou para fazer como é que a gente chama? Uma sessão, né, de pós-doutoramento, ele me chamou para ser um comentarista, né, do fechamento do pós-doutorado da professora Érica Colichon, né, que trabalha no laboratório do professor Francisco. E aí, naquele momento, eu comecei a pensar algumas coisas assim, teóricas em cima do trabalho dela, que não é bem a minha área, né? Então, eu tenho um perfil bem mais quali atualmente. Na verdade, eu estava falando com a Renata, ela disse assim, mas você agora está no quali? Eu falei, não, eu sempre fui quali, só que passei um tempo pelo quant, né? E agora eu quero voltar para o quali. Então, eu vejo também que a gente tem que pensar tecnologias, teoria, não só em métodos, não só do ponto de vista da tecnologia, do avanço tecnológico, que tem sido muito rápido. Então, a gente sabe que a gente tem tido todo esse desenvolvimento das ciências computacionais, né, que nos deu possibilidades de fazer modelagens incríveis. E eu confesso que eu não estou acompanhando, né, os meus alunos mais novatos, né, que estão com muita energia, eles estão acompanhando. Eu sou ainda da era analógica, né? Fiz toda a minha graduação na era analógica e depois tive que me reconverter. E confesso que eu gosto muito de ficar perto de gente. Então, acho que, nesse ponto, eu e Luísa nos assemelhamos, né? E aí, a minha própria experiência profissional acabou me levando para isso, né? Nos trabalhos de fronteira, eu faço questão de fazer trabalho de campo, né? Eu faço questão de botar o pé no campo, porque dá uma outra visão, seja no meio do trabalho, no início ou no fim. Então, isso é uma coisa que eu não consigo largar. E também, depois, quando eu fiz finalmente o concurso para a Fiocruz, eu fui trabalhar na Escola Politécnica. Então, aí comecei a dar aula de vigilância em saúde para os alunos do ensino médio, ensino técnico, onde a gente fazia trabalho de campo nas favelas, né? Nas favelas do Rio de Janeiro. Então, a gente vê que existem muitos Brasis, né? Quer dizer, trabalhando na Amazônia ou na favela do lado da Fiocruz,
A gente sabe que existem muitos Brasis por aí. E nem sempre assim, essa análise fria dos números nos permite conhecer tudo. Claro que é importantíssimo a gente ter esse subsídio, né? Nós, no Brasil, temos essa característica, conseguimos avançar muito em termos de coleta e criação de bancos de dados, principalmente na área da saúde, né? A gente é um país privilegiado nesse ponto. Todo um desenvolvimento do DataSUS, né? A minha tese toda eu fiz com dados do DataSUS. E aí, claro que no campo a gente vai corrigindo um pouco as falhas desses bancos de dados. Mas nos permite ver e diagnosticar uma série de questões. Uma outra questão aqui, eu estou saindo totalmente do meu roteiro, uma outra questão que me chamou a atenção nas discussões é que às vezes a gente fala de trabalhar com a participação popular, a participação da comunidade, dos sujeitos do estudo, né? Que a gente às vezes chama de objetos de estudo, mas na verdade são sujeitos. Aprendi isso nas ciências sociais. Então, esses sujeitos de estudo, a gente inclui eles no final de tudo, né? A gente pensa faz vários modelos, tenta olhar a realidade, pode ser até indo ao campo, e aí no final a gente chega lá com uma série de recomendações. Então, o sistema de saúde, serviços tem que mudar nisso e aquilo. E a gente ouviu a população assim numa entrevista, mas a coisa podia ser mais, a gente podia avançar mais ainda. Acho que isso é um desafio também para a gente, da geografia. E esse desafio, eu tive também a sorte de participar na construção de um curso para agentes indígenas de saúde, quando eu estava lá na Escola Politécnica, que foi coordenado pela professora Luísa Garnello, que é uma antropóloga que trabalha na Fiocruz e que trabalha, sei lá, há 40 anos com populações indígenas do Alto Rio Negro. E ela me chamou para desenvolver um módulo desse curso, que seria um módulo sobre território e saúde. E aí eu aceitei o desafio, nunca tinha trabalhado com população indígena, tive que ler uma opção de coisa, né, da antropologia, e participar do curso. E o curso teve uma característica interessante, que ele era descentralizado, a saber, ele foi todo desenvolvido em 4 polos indígenas na região. Então, os professores que se deslocavam para esses polos, essas aldeias. Então, nós passamos lá uns 25 dias numa aldeia isolada lá no Alto Rio Negro, trabalhando com os indígenas. Mas, antes de tudo isso, para criar o curso, né, para pensar o currículo, o que era interessante, foram feitas 2 ou 3 oficinas com os agentes indígenas. Então, eram 200 e tantos agentes indígenas, 240, dessa região toda. Então, nós nos reunimos lá em São Gabriel da Cachoeira, tem uma federação das organizações indígenas, né, do Alto Rio Negro, FOIRNE, que aliás, é o município onde tem a maior percentual de população indígena do Brasil, várias etnias. Então, nós nos reunimos e aí perguntamos para eles o que vocês querem, o que vocês estão precisando. Então, é um pouco isso que a gente imagina que seria o trabalho do geógrafo, né? Quais são os seus problemas? Enfim, e aí dentro, claro, do âmbito de um processo de formação para os agentes indígenas, né? E também foi muito rico porque era um curso multicultural, intercultural, né? A gente teve que trabalhar com essa ideia da interculturalidade. Então, a gente tinha tradutores das línguas indígenas no curso e a gente trabalhava sempre os conceitos de saúde, as doenças, nas 2 culturas. Então, eu chegava lá, trabalhava a ideia de território, e aí, como é que vocês veem território? E aí eles falavam e a gente tentava chegar a uma síntese. A questão da doença, né? O que é malária para vocês? O que é, enfim, diarreia? Então, todo aquele significado que eles dão, que tem uma coisa mais cósmica, né? Aquela cosmologia deles. Então, essa questão da saúde e doença é uma outra visão totalmente diferente da nossa. E eu diria que até muito mais evoluída do que a nossa, né? Eles realmente sabem o que é a saúde. Eles têm esse conceito
muito claro que nós não temos ainda. Bem, então, dito isso, eu queria agora colocar um pouco... Aqui, passar para frente, imagino que seja assim. Oi? Não. Acho que é o contrário. Estou apontando para mim. Alguém sabe? Bom. Cada aparelhinho tem sua manha, né? E saiu de tudo. Bom, então eu acho que vou aqui talvez agora chover um pouco no molhado do que já foi discutido, mas a geografia ela sempre teve um pouco essa tradição, né, de ser a ciência de síntese, né? Lembra que várias pessoas definiram a geografia como uma ciência de síntese. E eu recentemente estava lendo um artigo muito interessante sobre as 4 tradições geográficas. Então, era a área, estudos espaciais, geografia como uma ciência do espaço, a geografia como uma ciência das áreas, diferenciação de áreas, quer dizer, toda aquela escola da geografia regional, como ciência da relação homem-meio e como a ciência da relação do planeta, né? Estudar o planeta. A ciência da Terra. Bom, e obviamente hoje em dia temos outras aí, tradições, a tradição da geografia humanista, a tradição agora, enfim, do materialismo, da geografia crítica, né? Enfim, todas as correntes pós-modernas. E aqui a gente está discutindo, quando a gente está discutindo Marx Aurelius, quando a gente está discutindo Pavlovsky, né? A gente está bem naquela tradição da relação homem-meio, né? A gente está bem dentro desse campo aí da relação homem-meio. E aí tem a gente tem alguns perigos que a gente tem que evitar, né? Que é o perigo da superficialidade. A gente fica bebendo um pouco de cada campo científico e a gente pode cair nessa questão da superficialidade. Então, o geógrafo eu acho que ele tem que trabalhar mais do que as outras disciplinas, porque eu acho que a gente está numa fronteira de várias disciplinas, né? E a outra questão que eu acho que é importante salientar é que ele é um trabalhador de equipe, eu acho. Principalmente na geografia da saúde, a gente tem que estar junto de uma equipe multidisciplinar. E nós somos quase que uns artífices, né, de um campo em construção, né? E a gente tem que, aos poucos, ir integrando vários saberes para fazer evoluir o nosso próprio pensamento, né? E a nossa capacidade de elaborar questões. Isso é uma questão também bem difícil. A gente vê quando a gente começa a orientar aluno, é que a gente vê que... Para cá? O X da questão é que você conseguir fazer uma boa pergunta, né? É ótimo quando vem o aluno que já vem com uma pergunta boa para você desenvolver um trabalho. Às vezes não vem com ideias e você pena algum tempo até você conseguir chegar nas perguntas que vão virar os objetivos, né, daquela pesquisa. Então, assim, na minha experiência, quando eu trabalho com fronteiras, eu busquei me aproximar muito da geografia, porque a geografia ela tem todo um desenvolvimento bem grande, teórico, né, metodológico, nesse pensamento sobre fronteiras, é uma coisa tradicional da geografia e que vem mudando. E aí eu queria introduzir mais uma questão, né, essa questão da percepção, essa questão dos significados, que a gente também não consegue trabalhar muito só com os números. A gente não capta essa questão dos significados. Então, por exemplo, no meu trabalho de fronteiras, quer dizer, de vários autores, a gente percebe, no Brasil, eu acho que isso é igual no mundo inteiro, 2 grandes visões sobre fronteiras. Uma é a fronteira enquanto uma barreira, né, uma área de proteção da segurança nacional, da soberania de um Estado-nação, e outra fronteira como uma oportunidade, uma área de integração, né? Então, a comunidade europeia conseguiu criar aí fronteiras externas, mas
dissolver um pouco as fronteiras internas nessa ideia da integração. E que foi uma ideia que, na década de 90, chegou a nós também, né, final da década de 80 e 90, e nós começamos a ver os nossos vizinhos não como inimigos ou vizinhos perigosos que poderiam nos atacar, mas como oportunidade de integração. É fato que no Brasil a coisa avançou muito no ponto de vista econômico e não no ponto de vista social, né? E um pouco isso que eu percebi nos meus estudos sobre fronteiras. Então, ainda mais quando você começa a trabalhar com a questão da saúde, né? E a gente vai ver como é que é o acesso das pessoas, do cidadão fronteiriço, nessa zona transfronteiriça, porque a fronteira se caracteriza por criar uma zona transfronteiriça onde as pessoas circulam e a vida é construída nessa zona para além dos limites. E aí você vê que, quando você pega o setor saúde, é muito interessante, porque aí você vê as dificuldades, as barreiras, porque, é claro, cada país tem o seu sistema, tem a sua história de construção de sistemas de saúde, e acaba que existem muitas barreiras para que aquelas pessoas que às vezes têm familiares do outro lado da fronteira, né? E a vida é toda construída nessa interação. Quando precisa de um serviço de saúde, vai enfrentar dificuldades. E aí a gente pode trazer também a questão das escalas. Aí você vê que existe uma fronteira no âmbito local, onde as pessoas se viram e a fronteira pode até se transformar numa oportunidade mesmo, e numa ferramenta, né, de vida, mas nas outras escalas há uma grande dificuldade, né, e os tempos são outros. Então, países entrarem de acordo, né, estabelecerem acordos nas áreas de fronteiras para poder atender a população de um lado e de outro. E como é que como é que vai ser o financiamento dessa atenção? Tudo isso traz questões bastante complexas e que o dia a dia das pessoas não pode esperar por isso, né? Essas resoluções. Então, a gente até tem iniciativas aí de criação de comitês de fronteira, mas sempre fica num âmbito mais informal, né? De relações informais, o que, de uma certa forma, não protege tanto assim, né, essas pessoas. Qual é o... Não peguei aqui. Essa setinha aqui, né? Bom, eu acabei que eu não cheguei naquele ponto. Acho que a minha apresentação vai ter que ser cortada em algum momento. Você passou lá? Não, então, essa questão que eu estava falando aqui, sobre a geografia da saúde, então a gente tem que é um campo multidisciplinar e intersetorial. E a gente, no caso da tese que a gente trabalhou, que eu li, que foi orientada pelo professor Francisco Mendonça, né, tratava dessa conjunção entre geografia, climatologia, meteorologia, dentro de uma perspectiva de geografia da saúde. E aí foi muito interessante, né, como é que todos os avanços tecnológicos permitem uma análise, uns estudos, assim, chegarem a conclusões extremamente interessantes, né? Vamos ver aqui, peraí que vamos perder. Então, essa questão, por exemplo, da relação entre o clima urbano e as doenças, né, que emergiu muito aqui, pelo menos para nós aqui na América Latina, na década de 70, 80, com a urbanização, né, aceleradíssima da população e metropolização, e com... Tá, para passar. Tá. Okay. Não, é que eu ainda estou naquele slide mesmo. Então, essa metropolização periférica e as cidades, né, ficaram cheias de automóveis e tal. Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica para analisar esse tipo de situação, né, porque foram vários problemas ao mesmo tempo, né, aumento da produção e circulação de veículos, principalmente com um incentivo ao deslocamento aos veículos individuais, né, porque aí estava ligado com a questão da indústria, né, a industrialização do Brasil, muito ligada ao setor automobilístico, e isso provocando, então, uma poluição nas cidades, a poluição industrial também,
E isso provocou, por sua vez, o aumento da mortalidade de doenças respiratórias, né? Não só também outras questões, como ilhas de calor. Tudo isso foram desafios que a geografia urbana teve que se unir com a climatologia para tentar resolver. Mas a gente tendo essa perspectiva sistêmica, a gente pode ver um encadeamento de situações, né? Que as abordagens segmentadas e monodisciplinares não conseguiriam entender. Então, a gente sabe que, por essa crise ambiental nas cidades, da poluição atmosférica, acabou levando a mudanças de regulamentação no setor de transportes no Brasil, né? Novas especificações para a fabricação de veículos, mudanças na composição dos combustíveis, né? Combustíveis com menor teor de chumbo, enfim, uma série de efeitos em cadeia que a gente só consegue ver através dessa visão sistêmica. A própria questão também do planejamento urbano, se pensar a criação de áreas verdes, né, ciclovias, enfim. Então, assim, como é que há uma relação dos problemas, né, como a gente percebe esses problemas e as soluções que a gente dá através de políticas públicas. Vou botar aqui. Bom, do ponto de vista das temáticas emergentes agora nesse momento, no Brasil, a gente tem as arboviroses, né, a questão da reemergência das arboviroses, que também vem nos colocar desafios teóricos e metodológicos, onde a gente precisa, novamente, ter uma visão sistêmica e multissetorial, porque é um problema complexo. Então, a dengue é uma doença complexa e a gente tem que ter uma abordagem multidimensional, como é colocado aqui, não sei se vocês vão ver, mas tem um artigo muito interessante da Lia Giraldo e a Laurentina dos Santos, que ela faz uma proposta de um modelo multidimensional para o controle da dengue, né, com base na reprodução social e situações de risco. Ou seja, ela vem resgatar aquele trabalho do Castellanos, do Breio, do Samarra, e elas conseguem operacionalizar isso, que é muito difícil, né? Então, trazer também essa visão da produção social do espaço e também de você ver múltiplas dimensões, mas não de uma forma achatada, como a gente acaba fazendo quando a gente trabalha com aqueles modelos funcionalistas, né? Onde você pega variáveis ambientais, variáveis sociais, variáveis do serviço de saúde, joga tudo no liquidificador e aí sai lá com índice. Então, a coisa é mais complexa, né? Essas diferentes dimensões, elas têm que ser tratadas de forma diferente, teórica e metodologicamente. Não tem como fugir disso. Então, acho que eu já falei disso, né? Então, quando a gente vai trabalhar com essas dimensões sociais da América Latina, no Brasil, a gente tem que trabalhar com essas categorias, né? A questão da inequidade, segregação socioespacial, né? Padrões de produção e consumo. Então, a gente vê que, por exemplo, a dengue é muito ligada a essa questão dos padrões de produção e consumo. Como a gente lida com eles e como a gente não sabe resolver os problemas que esses padrões, a gente não sabe, não conseguiu ainda, né, equacionar esse padrão de consumo, né, esse hiperconsumo, né, a gente copia dos países que têm dinheiro, dos países ricos, e aqui fica pela metade. Então, a gente consome, mas não sabe o que fazer com os resíduos que a gente... E isso vai criando uma ecologia favorável para os vetores, né? E aí a gente teve a crise da dengue, que chegou para ficar, e a gente já está há 30 anos patinando nessa tentativa de controlar a dengue, que a gente não consegue. Enfim, aí eu coloquei aqui uma chuva de ideias, né, de questão de... Acho que eu vou ter que cortar para a gente poder avançar aqui no tempo. Aí eu queria também só fazer um parênteses e parabenizar essas iniciativas de criação do Observatório Clima-Saúde, lá no ICICT, do Francisco Mendonça, na Universidade Federal do Paraná, e do LMI, porque eu acho que a gente já tem, né,
muito material para analisar, né, muitos números, muitas estatísticas, e a gente precisa de gente capacitada para fazer isso, para a gente poder elaborar isso, transformar em conhecimento utilizável nos sistemas de saúde, né, na vigilância. E a gente sabe que, porque o nosso sistema público ele já é bastante comprometido pelos problemas orçamentários, a gente sabe que nas secretarias municipais de saúde, Brasil afora, você não tem condições de contratar, manter um profissional com um nível de qualificação alto e que consiga estar acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Então, acaba que a gente tem que fazer essa função de criar sistemas inteligíveis e práticos e que consiga dar conta dessas questões, salientar, né, esses problemas que estão ocorrendo, mostrar aonde está ocorrendo, tentar um pouco subsidiar a tarefa da vigilância. Isso, assim, falando, é facílimo, né? Fazer é outra coisa. Bom, aí eu quis, ontem mesmo, tentei fazer aqui essa síntese, mas é uma síntese precária e provisória, realmente para ser discutida, enfim. Mas é que eu tentei botar aqui, acaba que, né, quando a gente trabalha com doenças transmissíveis, principalmente doenças transmissíveis por vetores, a gente acaba ficando com essa unidade básica, né, que a gente aprendeu lá desde o modelo do Level e Clark, né, o modelo da tríade ecológica, e o modelo dos complexos de doenças, e que já foi colocado aqui, que já não dão mais conta dessa realidade que a gente vive atualmente. Então, a gente tem lá aquela a tríade, não, já não é mais tríade, né, mas o vírus, vetores, o homem, o ambiente, se relacionando, mas aí, quando eu comecei a pensar nisso, aí você vê que você começa a botar uma série de coisas ali que estão faltando para você entender essa relação, né? Então, a organização e cobertura e acesso ao sistema de saúde, a gente já falou aqui, os modos de produção e consumo, as relações sociais, né? Então, aquela posição do sujeito dentro do espaço social vai também definir como é que ele vai poder se relacionar com o ambiente, o que ele vai poder, que instrumentos ele vai poder dispor para se prevenir ou para melhorar o seu ambiente, né? E uma coisa que eu aprendi agora também, com essa minha aproximação com o Squali, é uma coisa importantíssima, governança, né? Porque, às vezes, a gente começa a fazer lá uma linda conclusão do trabalho. Não, então, o setor de saúde tem que fazer isso, os profissionais têm que mudar esse e esse procedimento, tem que fazer agora, tem que ter 50 agentes de saúde diariamente percorrendo o território, com GPS, jogar isso para um computador e tal, num município que mal tem internet, né? Num município em que há uma rotatividade imensa de profissionais, onde os profissionais não são capacitados. Ou você capacita e aí tem uma eleição, sai todo mundo, muda todo mundo, e você tem que fazer tudo de novo. Então, aí tem uma questão de governança também, né? E como é que os municípios conseguem se articular com governos estaduais e governo federal para obter os recursos, para conseguir implementar essas medidas todas. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar também. Eu acho que a gente tem que pensar e, quando a gente vai fazer as nossas recomendações, a gente tem que conhecer também como é que se dá toda essa questão de governança, né? Eu me lembro aqui de uma colega que foi secretária de saúde num município de fronteira, não vou falar quem nem aonde, e que ela falou que ela teve que abandonar, porque ela começou a ser ameaçada de morte, porque ela começou a mexer com os interesses como é que se diz, que estava ali em jogo, né, nesse jogo aí da governança local. Então, isso é uma situação real e cotidiana, né, no Brasil, que a gente tem que também levar em conta, para que os nossos projetos e as nossas conclusões não fiquem engavetadas. Bom, aqui eu já falei. Então, a questão como é que se diz, do fracasso do controle da dengue no Brasil e do controle dos mosquitos. Por enquanto, esse sujeitinho ele está ganhando, o território é dele. O território, ele é atualmente o rei do território.
Bom, aí já falei um pouco dessa, eu acho que posso passar adiante. Então, a gente sempre lembrar que a gente está vivendo, a gente vive num espaço produzido socialmente pelo homem, né? E que vai refletir, né, essas relações sociais, né, que a gente vive. Então, essa natureza é sempre, entre aspas, né, essa relação, são produzidas socialmente. E aí também tem a questão da percepção, como é que as pessoas percebem o ambiente. Então, a gente tem trabalhado nesse nosso vertente quali, né? A gente sempre faz as análises dos dados, mas depois a gente vai também no terreno, conversa com a população. Nós fizemos um trabalho com a minha aluna de doutorado sobre malária nas fronteiras. Então, a gente fez lá um instrumento de pesquisa, né, entrevistas semi-estruturadas e grupos focais, para entender qual é a percepção dessas populações sobre a malária. E a gente teve até uma surpresa no último campo, porque as pessoas já estavam confundindo sintomas de malária com dengue. Então, assim, o efeito de numa área endêmica da malária clássica, né, Amazônia, em plena Amazônia, e as pessoas começavam, não, isso não foi malária, não, acho que foi dengue, não sei o quê. Bom, as febres, então, começaram a ficar um pouco complicadas das próprias pessoas entenderem, né? E como é que se combate a malária? Tirando a água do vaso de plantas, limpando o quintal. Então, assim, esse tipo de resposta que a gente teve. Então, isso são coisas interessantes que a gente consegue ver no campo, através desses instrumentos qualitativos. Bom, isso aqui acho que as pessoas já foi falado. Território e saúde. Bom, então, falando de concepções e significados, né, a gente vê que existem vários significados de território, né? Então, essa imagem aqui, eu sempre uso nas minhas aulas sobre o que é o território. Eu coloco essa imagem e peço para os alunos discutir. Então, esse aí é o território lá dessas populações não contactadas ainda, né, que apareceu muito aí nas reportagens, mas que, obviamente, tem toda uma questão de apropriação, de defesa, né? Aqui também, naquele curso que eu falei dos indígenas, o que é saúde? Aí eu estou falando, eles sabem muito bem o que é saúde, né? Então, lá são os alimentos, a caça, a casa, o barco, lá o xamã, enfim, tudo que eles precisam para a vida deles, né? Para a reprodução. E aí, voltando para o Samarra, são as condições de reprodução, né, social e cultural. Bom, e aí tem todas as outras abordagens, eu vou passar rápido, e alguns exemplos agora bem mais rápido, bem flash, desses trabalhos que a gente tem feito. Esse trabalho foi apresentado no Simpósio de Geografia da Saúde Internacional lá em Angers, na França, e agora até o nosso artigo foi aceito pela Social Science and Medicine, e a ideia era trabalhar com território e territorialidade dos usuários de crack que vivem na região de Manguinhos, lá um bairro que fica no entorno da Fiocruz e que tem um dispositivo bem inovador, que é o consultório na rua, onde o serviço de saúde vai a essas populações, porque elas não têm endereço, elas não têm casa, elas não têm documentos. Então, foi pensado esse dispositivo. E nós fizemos nessa pesquisa uma comparação com esse dispositivo, que já está implantado no Rio de Janeiro, e um dispositivo do ex-prefeito atual candidato à presidência, Fernando Haddad, que até ganhou um prêmio internacional, que foi o projeto de Braços Abertos, na Estação da Luz, que logo depois o Dória ganhou e destruiu. Mas era um projeto fantástico, onde os usuários de crack eles tinham 3 refeições por dia, tinham trabalho e ganhavam dinheiro pelo trabalho que eles faziam e ainda alojamento à noite, né? E o índice de recuperação dessas pessoas, as estatísticas mostraram que foi muito maior do que aquela internação compulsória, que é simplesmente tirar aquela pessoa da nossa vista, né, da classe média, enfim, e varrer o problema para debaixo do tapete. Então, a gente fez esse trabalho com toda uma abordagem qualitativa, e onde a minha função foi trabalhar essa questão do território e da territorialidade. E a gente chegou a coisas bastante interessantes, de uma territorialidade bastante fluida, porque eles têm que fugir da polícia, fugir, às vezes, né, dos conflitos, e eles mesmos já são população que
que vive na rua, mas a gente queria entender como é que eles conseguem sobreviver na rua durante tanto tempo e como é que eles constroem suas redes sociais de apoio, que eles constroem, né? Não só com o serviço de saúde, mas também com os habitantes do entorno, né? Principalmente nas áreas mais pobres. Eles conseguem a ajuda das pessoas e até os restaurantes dão comida para eles, enfim. Então, e eles conseguem até fazer uma rede de apoio, né? Então, um pouco mostrando essa pesquisa, só para alguns dados, né? A gente existiam 16 cenas de uso de crack nesse momento. A equipe de saúde que trabalhava com esse rapaz é um agente de saúde que trabalha diretamente com essa população. Nós fomos a campo, foi bem difícil, não porque a gente tenha se sentido ameaçado, porque é uma área muito perigosa, né? Uma área quente da cidade, mas porque choca, né? Porque a gente vê crianças, velhos, né? Pessoas numa situação muito difícil. Fizemos um mapa mental, que é uma coisa que é uma ferramenta da geografia, onde eles mostravam o território, onde eles circulavam, as funções que eles desempenhavam em cada parte do território. Isso aí foi feito num grupo focal com 6 usuários. Bom, os mapas mentais, como é que eles representavam o território deles. No sítio Sentinela, a gente, lá na fronteira, passar rápido aqui, lá na Guiana, com a Brasil-Guiana Francesa, enfim, os nossos trabalhos de campo, e também aplicamos junto às equipes de saúde que trabalham nessa área, de um lado e de outro, e isso só foi possibilitado pela nossa parceria com os franceses, né? Como é que era essa questão da saúde do imigrante, a saúde da população transfronteiriça? Como é que era o acesso a essa população ao serviço de saúde? O que eles mais precisavam? Como é que as equipes viam essa população, né? E que direitos eles tinham? Enfim, aí vou passar rápido também. Bom, aí as conclusões, não vai dar para falar nada. E também o projeto Zika, que eu também estou desenvolvendo agora, com uma parceria também com parceiros de vários países do mundo, mas o ICERM, na França, que está organizando, né, que é o coordenador geral, e foi um trabalho sobre a promoção da saúde no contexto da epidemia de Zika. Atores e cenários no processo de tomada de decisões, onde a gente está trabalhando especificamente com as mães, com as famílias de crianças com microcefalia, em 3 estados, na verdade, 3 cidades, né? Natal, Feira de Santana e João Pessoa, onde nós fizemos já 2 campos, ainda não terminamos, para entender como é que essas mães, essas famílias conseguem se prover as suas necessidades, né? E como é que os serviços de saúde estão preparados ou não para essa situação de emergência. Então, também foram questionários, grupos focais, entrevistas e grupos focais, com mães, com gestores, com profissionais de saúde. E a gente ainda está E aí temos já produzimos já alguns mapas, né, os casos de microcefalia, muito concentrado na região Nordeste. E aqui já alguns estudos sobre o que existe de equipamentos de saúde que são primordiais, né, para essa questão. Então, por exemplo, atendimento especializado, questão dos aparelhos de ultrassonografia, né? Então, nos 3 estados, né, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraíba, onde estão localizados, né? E aí a gente está tentando agora ver os fluxos através das entrevistas, onde é que essas pessoas buscam atendimento, são atendidas, né? Quanto custa isso e em termos de tempo e dinheiro, né? E aí um pouco relacionando com a questão também da infestação do Aedes aegypti. Bom, aqui trabalho também do José Joaquim na fronteira, também com dengue e Aedes aegypti. Ali a gente tem um mapa de fluxos também, que foi uma inovação agora da gente. E de malária, que a gente também, nessa região lá de Oiapoque, né? E aí, meu tempo já está esgotado. Eu agradeço aí a atenção. Desculpe a forma um pouco caótica da apresentação. Obrigado.
Obrigada, Paulo. Agora vamos continuar a mesa com o professor Renaud Marty, por favor. Bom dia a todos, bonjour à tous. Desculpe que não falo português et je vais parler français. Donc je vais vous présenter quelques résultats, surtout des éléments de réflexion en lien avec la santé, alors au sens large, le milieu ambiant et les méthodes de télédétection satellite. D'abord, d'où je viens. Alors, je travaille à la Maison de la Télédétection. Donc, c'est un institut de recherche qui se situe à Montpellier, au sud de la France. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Alors, au sein du laboratoire L'Espace pour le développement, on utilise des données issues des méthodes de l'observation spatiale pour cartographier, entre autres, la surface terrestre en lien avec des thématiques. Dans le cas présent, ça sera des thématiques liant environnement et santé. Un des produits finaux est de pouvoir classer, faire des classifications de la surface du sol, dont on espère les classes les plus pertinentes possibles, et on va en discuter avec la problématique étudiée. Là, je vous présente le résultat d'une carte sur la frontière Amazon entre la France et la Guyane. C'est dans le cadre du projet Télépal, donc l'étude du paludisme en lien avec les méthodes de télédétection. Vous retrouverez ce travail dans la revue Confins qui vous a été présentée hier, donc un numéro spécial portant sur les apports et les méthodes dans la géographie de la santé. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 projets sur les 3 par manque de temps surtout. Ce sont des projets vraiment qui sont en cours, donc qui sont en train de se développer avec des degrés d'avancement divers, tous en lien avec les maladies vectorielles et l'utilisation de techniques d'observation de la Terre par satellite. Alors, juste un mot sur les 3 chercheuses qui pilotent ces projets. Donc Nadine Dessé pour le projet franco-brésilien, qui s'intègre vraiment harmonieusement avec la création du LMI, donc du laboratoire mixte international, puisque ce sont beaucoup de chercheurs en commun et une problématique très proche. Ensuite, un projet en lien avec la présence et l'implantation de Albopictus, donc Aedes albopictus en France, piloté par Anne Mistral. Et donc là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais un projet en cours qui démarre avec une thèse à la clé sur la zone de Boaké, dans la transmission d'un paludisme différencié selon le mode d'habiter la ville, piloté par Florence Fournet. Donc, dans un premier temps, nous partons en France, à Montpellier, Bordeaux et Grenoble, qui sont 3 sites pilotes pour un projet qui est financé par la Direction générale de la santé, en lien avec les désagréments, la nuisance causée par la présence du moustique, puisque nous n'avons pas encore d'épidémie associée. Il y a quelques cas autochtones qui ont été observés, entre autres à Marseille, voire à Nice pour la dengue et chikungunya, mais pas de flambée épidémique observée. Donc le modèle que nous utilisons, simplement, on parle là d'une maison, c'est pas une maison d'étudiants, mais au moins on voit bien les différents éléments qui la composent. Donc cette fois, c'est la relation entre moustique et humain autour de cette notion de nuisance. Un mot, les mots en portugais, désolé, c'est moi qui les ai mis, personne ne les a revus, donc il y a peut-être des erreurs et des absurdités, je vous laisserai corriger par vous-même. L'idée donc de voir le caractère anthropique, c'est vraiment cet espace partagé entre le moustique et l'homme. L'homme prend une certaine quantité de gîte artificiel qui va lui-même remplir en eau et offrir des possibilités de développement aux moustiques qui, de proche en proche, va coloniser une bonne partie du territoire. Et on observe vraiment une remontée de la vallée du Rhône en France, dans un cadre où le climat, entre autres, est de plus en plus favorable, en tout cas, à l'implantation de ce moustique tigre. La modélisation de densité du vecteur se fait à travers des équations assez traditionnelles de dynamique des populations, dans lesquelles on a 3 paramètres clés pour évaluer l'apport de l'environnement en termes de gîte artificiel et naturel pour les moustiques. Le modèle est avant tout piloté par des données de température et de pluie, donc c'est un modèle forcé par des données climatiques. Mais il y a un paramétrage fin qui permet d'avoir un modèle spatialisé à une échelle
infracommunale, donc la commune étant l'unité géographique un peu élémentaire du territoire français. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Hein. Tous les projets que je vous présente sont en lien avec des déterminants environnementaux propices à la présence vectorielle et aux maladies associées. Donc, le paramètre indiqué en vert va indiquer ce qui va nous intéresser pour nous. La fin du modèle, c'est rentrer tout ce code lié à la dynamique de population ainsi qu'aux paramètres environnementaux dans un modèle qui intègre les interrelations environnementales. Donc c'est un code qui est proposé, distribué librement par le CIRAD, le code OSLE, et qui va permettre donc d'y avoir une cartographie, une spatialisation de la densité vectorielle. L'apport de l'image satellite dans tout ça, voilà la vision un peu de la maison vue d'en haut, entre 500 et 1000 km, hein, selon le satellite considéré. Là, l'instrument est Pléiade, donc un satellite très haute résolution, qui a été lancé par l'agence française, donc le CNES. Donc vous voyez qu'on retrouve certains éléments sur cette très haute résolution avec un pixel on appelle en multispectral, c'est-à-dire qu'on a plusieurs bandes d'acquisition de couleurs. On retrouve le toit, par contre évidemment on ne voit plus du tout l'intérieur de la maison, on va juste raisonner sur la surface terrestre qu'on peut observer et on va pouvoir distinguer certains éléments, même à caractère presque ponctuel vu d'en haut, comme un arbre de taille conséquente avec une couronne suffisante. Dès qu'on change de capteur, là on passe à 10 mètres avec des satellites sentinelles. La différence entre ces deux satellites, c'est que celui-ci est à programmation, on va avoir une image unique à un moment de l'année. Par contre, ceux-ci sont en acquisition continue, c'est-à-dire qu'on aura des images tous les 5 jours sur le territoire français et tous les 10 jours sur d'autres territoires moins bien couverts. Mais on va pouvoir constituer des séries temporelles et coller au plus proche au niveau temporel des phénomènes qui nous intéressent. Par contre, on voit qu'on perd certaines notions, on ne voit plus du tout l'étendue d'eau, ce qui peut être dommageable dans le cadre de l'analyse des gîtes favorables à la présence des vecteurs. La végétation, on perd la notion ponctuelle d'arbres de couronne, on va juste voir un état vert qui va nous permettre d'avoir une certaine idée de l'environnement. Vous voyez d'emblée que cette réflexion autour de la résolution à laquelle nous travaillons va être fondamentale et va guider toute la suite du travail. Si nous voulons caractériser cette végétation, hein, pour pouvoir, je reviens un tout petit peu sur le modèle, pardon, pour arriver à fournir au modèle de manière spatialisée une idée de la végétation, donc une idée des gîtes potentiels, pour améliorer la modélisation de la dynamique des populations vectorielles. Nous pouvons partir d'un indice simple, robuste, qui existe depuis presque 40-50 ans, donc un indice de végétation de différence normalisée qui exploite l'activité chlorophyllienne de la plante ainsi que sa structure foliaire. À partir de là, en définissant un seuil pour l'indice, on va pouvoir extraire sur une très grande surface. Donc là, on retrouve un des éléments forts de l'image satellite, donc cette capacité à couvrir tout un territoire. Là, sur la ville de Montpellier, on a extrait tous les éléments de végétation et on va pouvoir le prendre en compte et en considération dans la dynamique de population spatialisée. Donc voilà pour ce premier projet dans lequel il n'y avait pas de pathologie. On est juste dans le cadre de la lutte antivectorielle et de la notion de nuisance. Cette fois, on va s'intéresser donc à ce projet APURESA, donc un projet financé par l'Agence spatiale française, le CNES, qui se déroule en grande partie à la Maison de la Télédétection, piloté par la N2C, mais qui intègre beaucoup de partenaires brésiliens, dont la plupart sont ici présents, et qui participent également au LMI Sentinella. Cette fois, on a un complexe pathogène, c'est-à-dire que vraiment, on a une présence de maladies avérées, et on va raisonner à la notion de ville entière et de quartier, sachant que quartier, je l'ai mis entre guillemets, ça dépend, dans le cas du district fédéral, c'est une notion un peu plus complexe, mais on peut quand même la contourner comme on le verra. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on doit observer dans cette considération totale de la transmission de la maladie. Où est-ce qu'on doit braquer, orienter le satellite pour avoir une donnée environnementale pertinente?
Le mieux dans ces cas-là, quand on n'est pas sûr, c'est de faire une analyse biométrique la plus poussée possible. Et on va interroger, donc c'est le résultat que je vais vous présenter par la suite, le corpus de littérature pour voir où est-ce qu'on en est de cette question. Okay. Vous m'entendez pas? Faut me dire. Merci. Du coup, ce que je vous présente par la suite, c'est donc le résultat de cette analyse bibliographique. Nous avons effectué une revue de type systématique qui se base sur une approche plus rigoureuse, où on va interroger de manière donc systématique, à l'aide de requêtes, des grandes bases de données bibliographiques, qui brassent donc des milliers de revues et d'articles sur différentes thématiques. Entre autres, comme mots-clés, il faut définir des intersections, car on peut vite être noyé par la masse d'articles associés. Souvent, un seul mot-clé ne va pas permettre, évidemment, d'approcher notre problématique. Donc, par intersection entre le cas de la dingue, contexte urbain et type d'utilisation ou usage du sol ou déterminants environnementaux, on va venir filtrer, tamiser tous ces résultats jusqu'à arriver à trouver les articles qu'on considère éligibles, c'est-à-dire qui répondent à 4 problématiques: être en contexte urbain, permettre d'identifier des déterminants environnementaux en lien avec des cas de dingue qui seront donc nécessairement géolocalisés. De là, on extrait toute l'information qui nous intéresse. Donc une extraction on va aller lire tous les aspects des articles. Tous les articles ne sont pas écrits de la même manière, ne suivent pas les mêmes procédures d'édition. Et parfois, il faut vraiment fouiller pour pouvoir remplir notre grille d'analyse selon 4 grands champs, 4 grandes catégories. Donc vraiment un contexte géographique, une description de l'épidémie ou du travail de terrain. Donc on rencontre les deux cas. Comment sont définis les déterminants environnementaux, donc dans notre contexte urbain. De là, je vous présenterai une petite analyse textuelle pour voir comment sont structurés ces déterminants environnementaux. Et enfin, les méthodes qui mettent en relation les cas de dingue et les déterminants environnementaux. Donc on arrive à cette grille dans laquelle on a nos 30 articles éligibles. Il faut pas penser que depuis le début, on a dû lire les titres, résumés, voire en texte complet, quelques milliers d'articles pour arriver à extraire ces articles qui vont correspondre à notre questionnement, cette mise en relation déterminants environnementaux, cas de dingue. Et de là, on se rend compte qu'on ne peut pas faire de méta-analyse qui nous aurait intéressé au début, c'est-à-dire aller voir quels sont directement les déterminants les plus pertinents. C'est difficile parce que les méthodes sont très différentes. Vous avez des méthodes géostatistiques simples, des corrélations linéaires, mais aussi des méthodes qui vont avoir des non linéaires, qui vont avoir des effets de seuil, qui vont être plus ou moins spatialisées selon la manière dont les données ont été agrégées. Agrégées à des niveaux géographiques très différents. Donc on a des unités qui partent du ménage jusqu'à la ville entière. Donc dans ce contexte, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on appelle une méthode décompte. On essaye de voir à la fin qui donne le résultat les plus intéressants. C'est ça qui va guider la suite de notre recherche. Si on doit juste dire un mot sur la distribution spatiale des articles, on note un grand absent, tout le continent africain. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études sur la dingue en Afrique, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'études qui correspondent à nos critères d'éligibilité, qui sont la mise en relation de déterminants environnementaux entre cas de dingue, avec les cas de dingue. On note une polarisation assez forte, d'un côté vraiment l'Amérique latine et de l'autre l'Asie, avec une étude en Arabie Saoudite. Sur le nombre d'articles, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, vous voyez qu'il y a quand même une petite progression, donc cette question commence à être de plus en plus prise en compte. L'article le plus vieux, 2005, c'est pas beaucoup. En ligne orange, vous avez la prise en compte de la télédétection. Vous voyez qu'elle se fait timidement, mais que petit à petit, on sent comme une très légère tendance. Alors, le nombre d'articles sont trop bas pour avoir une quelconque statistique fiable, mais on peut de manière qualitative se dire que c'est quand même un domaine, en tout cas, à travailler, avec, on y reviendra, mais des possibilités d'observation de la Terre de plus en plus nombreuses et à des résolutions et avec des différents capteurs qui peut-être vont permettre de venir traiter plus finement la problématique. De tous ces articles, j'ai essayé de comprendre vraiment quelle était la structure sous-jacente, c'est-à-dire comment les auteurs se posaient la question, en fait, parce que la notion
qui conduit jusqu'au risque est très périlleuse, c'est le cas de le dire, mais pas du tout évident d'avoir un modèle de représentation du risque en fonction de plusieurs paramètres. Déjà la qualité des données initiales, de quel mécanisme est-ce qu'on rend compte finalement selon le degré d'agrégation des données. Est-ce que c'est la méthode la plus pertinente? Est-ce que depuis le début finalement l'incertitude sur les données tant environnementales que des données de cas est suffisante finalement pour prétendre caractériser un quelconque élément du mécanisme de transmission? Donc ce sont ces questions-là qu'on se pose. Au début, on a donc une population de moustiques, une population humaine et surtout une zone de rencontre. C'est elle qui va déterminer finalement tant la nuisance mais surtout la transmission. Avec d'emblée une notion de mobilité. Donc on a un espace mais avec des éléments qui sont mobiles, ce qui est important et qu'on va voir qui est souvent sous-estimé. Le cas le plus favorable, on va dire qu'on a des moustiques mais qui ne transmettent pas. Donc on est dans le cadre de la nuisance, c'est le cas qu'on a vu sur le premier site d'étude. Là on est juste, il peut y avoir un contrôle vectoriel, donc un effet retour, qui va venir essayer de diminuer, contrôler, savoir où est comment est répartie cette densité de vecteurs. Un cas plus défavorable, bien entendu, c'est le cas où dans la population humaine, nous avons la présence du virus, selon l'un des 4 sérotypes, avec des cas plus ou moins graves, sous différentes formes. Plus 50% des cas peuvent être asymptomatiques. De là, on a bien la transmission qui est possible. On peut tout aussi bien considérer que finalement c'est bien, premièrement, l'homme en tout cas qui infecte le moustique, et puis un effet d'enchaînement, en fait, où on a une transmission avec des flambées éventuelles. Et de là, on a la transmission qui commence, donc à un temps donné, il y a la transmission du pathogène à l'homme. Se pose la question, mais quels sont les facteurs de risque? Donc ça, c'est notre but final. Comment est-ce qu'on va y arriver? Comment ces articles, en tout cas, suivent un schéma d'études pour arriver à en tout cas, essayer d'entrouvrir cette question. La première des sources de données dont nous disposons, ce sont les notifications passives. Alors on voit bien qu'elles sous-échantillonnent juste des cas visibles, en général des formes un peu plus graves. Donc déjà il faut que ce soit le bon virus, on n'a pas toujours la confirmation. Donc déjà une première forte notion d'incertitude sur quelle maladie on est en train d'observer, à quel point c'est représentatif de la population globale. Un deuxième cas dans les articles qu'on a rencontrés, c'est le cas où ce sont des chercheurs qui vont venir faire des enquêtes. C'est ce qui sera fait très probablement dans le cadre du LMI Sentinella. Tout l'intérêt, on voit qu'on va venir échantillonner d'autres sous-espaces de la distribution de la maladie, avec toujours des incertitudes, ce que j'appelle mes delta N, c'est-à-dire à quel point c'est représentatif finalement de la population et du degré d'infestation sur la population. De là, l'étape la plus fondamentale, si on veut prétendre faire un travail spécialisé, c'est un géocodage, et avec une notion d'incertitude immédiate qui est définitivement, on a perdu le lieu de la transmission, on le saura très probablement jamais, c'est impossible, mais on a un lieu associé au diagnostic du cas, et de là on peut faire des hypothèses sur soit l'habitat, soit si on a des données, on peut moduler par des données de mobilité, et essayer d'estimer au plus proche où a eu lieu le lieu de transmission. Toujours avec cette question de qu'est-ce qu'il y avait autour qui a pu moduler cette transmission à un endroit et pas à un autre. C'est une fois qu'on a ces données géolocalisées, on a fait une première étape du travail où on peut essayer de voir comment est distribué dans l'espace à travers des analyses de clusters, de regroupements, tant au niveau temporel qu'au niveau spatial. Et c'est là qu'en jeu la compréhension avec tous les déterminants. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les déterminants environnementaux, mais ce n'est pas les principaux, bien entendu. Nous avons trouvé, comme je vous disais, une trentaine d'articles, d'autres études qui ont étudié l'ensemble des facteurs de risque ou des déterminants de la transmission de la dengue, recensent près de 300 articles, donc on a une idée à peu près que moins de 10% des études s'intéressent finalement aux déterminants de type environnementaux. La question fondamentale, puisqu'on est en géographie, c'est de savoir à quelle échelle ont été agrégés ces cas, car ça va totalement changer, selon l'unité géographique, la compréhension du mécanisme. On peut totalement perdre
la notion mécaniste et avoir une relation statistique qui ne représente pas vraiment un élément de la transmission, qui soit significatif ou pas finalement. Il faut toujours garder en tête cette idée, ce que moi j'ai ressenti à travers la lecture de toute cette bibliographie. De quoi est-ce qu'on parle finalement quand on regarde un déterminant, quel qu'il soit, même dans notre cas environnemental, en lien avec le mécanisme de la transmission. Alors je vous avais parlé d'une analyse textuelle, là c'est un graphe qui représente la distribution statistique des déterminants environnementaux en fonction des 3 grandes familles, donc 3 clusters, qui sont les méthodes de détection, ce sont donc les sources de données, les systèmes d'information géographique et les questionnaires et les enquêtes associées. On voit bien qu'on a un gradient de droite à gauche où on est dans l'occupation du sol la plus simple, c'est-à-dire vraiment la surface terrestre à travers les méthodes les plus simples de télédétection, jusqu'à aller à l'usage et au mode d'habitat de la ville à travers les enquêtes et les questionnaires. On voit bien dès lors la très forte complémentarité des méthodes et qui reste indispensable si on veut raisonner sur les facteurs de transmission. Donc c'est peut-être pas très visible, mais à chaque fois en pointe vous avez l'élément qui a été retenu par les auteurs pour expliquer ou tenter d'expliquer la transmission ou la présence du cas. Un autre élément qui me semblait intéressant, c'est de comparer en fonction du niveau d'agrégation d'unité géographique, c'est-à-dire à quelle aire se fait la comparaison, à quel niveau les données de type déterminant sont agrégées. Donc en fonction, au plus bas, vous avez un buffer autour du cas qui a été isolé avec l'hypothèse que la transmission est proche. Quelque chose qu'on peut discuter, surtout dans le cas d'un moustique qui pique le jour. Donc peut-être que le lieu de l'habitat n'est pas représentatif. La notion de quartier, la notion de centre de soins ou alors de zone de recensement. Et enfin, des unités plus larges jusqu'à arriver à l'échelle de la ville. En abscisse, vous avez le capteur, la taille du pixel, donc c'est-à-dire l'unité d'information la plus petite offerte par l'instrument d'observation terrestre. Et vous voyez dès lors tout de suite qu'il y a une inadéquation immédiate entre la taille du pixel initial, c'est-à-dire finalement à quelle échelle on a une information de type environnemental, on a un retour de la surface terrestre, donc, qui permet de comprendre quelle occupation du sol, de quelle occupation du sol il s'agit. Tout de suite, les données sont très fortement agrégées, données de télédétection. Pourquoi ? Parce qu'on veut comparer à d'autres données exogènes, qui sont souvent des données socio-économiques ou des données de recensement de population. C'est-à-dire que l'information de télédétection seule, comme on l'a vu dans le schéma précédent, avec cette complémentarité des sources de données, ne va jamais suffire, et j'ai pas vu encore d'études où on regarde simplement la valeur de l'image, de l'intensité, donc l'énergie qui est renvoyée par le capteur, avec directement des cas de NOC. Pour juste un mot en plus, en vert vous avez les capteurs qui ont été utilisés pour la végétation, en noir pour les unités urbaines, et en rouge c'est la température, parce que certains auteurs se sont penchés sur la notion d'îlot de chaleur par exemple, qui va venir modifier la distribution vectorielle notamment, et ainsi qu'éventuellement la capacité de réplication du virus, qui sont des facteurs dépendants de la température. Donc si nous revenons à notre ville, dans le cas présent Saint-Sébastien, avec cette notion de complexe pathogène, en tout cas on rentre dans un système complexe, ce ménage à trois entre virus, moustiques et présence humaine, avec ce jeu d'offrir des gîtes et en même temps d'offrir des lieux propices à l'installation durable du moustique. Nous avons extrait pour l'instant, pour la suite de notre projet, quelques grandes classes qui nous paraissent d'intérêt, notamment comment caractériser le processus d'urbanisation, c'est-à-dire quelle est l'empreinte de la ville, savoir où l'humain est censé habiter, puisqu'on va associer assez rapidement des espèces comme Aedes aegypti ou Albopictus. La végétation, qui est un élément régulateur, alors tout dépend à quelle échelle on travaille aussi, mais on suppose va quand même offrir des gîtes de repos et éventuellement des gîtes larvaires. La hauteur des bâtiments, qui peut être un élément protecteur selon
le mode d'habitat de la ville et la température qui sont plus pertinents. Là, je vous présente juste un exemple, ça sera à la fin pour cette présentation, où comment on va caractériser les processus d'urbanisation. Cette fois, on s'intéresse à la texture, donc c'est-à-dire la formation. La texture, c'est donc le changement dans l'espace de la formation radiométrique pour venir caractériser la structuration urbaine. Un exemple avec une image de type radar, donc insensible à la présence nuageuse, ce qui est important en zone tropicale. Ça, on va arriver à extraire ce qu'on suppose être un habitat humain. Pareil pour l'image optique, on a une tâche urbaine où on va commencer à raisonner sur des mécanismes, alors de transmission, c'est un méga mot, mais des endroits de rencontre en tout cas potentiels entre vecteurs et humains. Donc en conclusion, donc elle est très sommaire, mais la télédétection est quand même très peu utilisée. On a bien vu déjà, il y a moins de 10% des études qui s'intéressent réellement à l'importance des facteurs environnementaux. Parmi ces moins de 10%, il y en a encore moins qui utilisent des techniques de télédétection. Mais on a remarqué quand même un léger intérêt, notamment avec la possibilité d'avoir des capteurs plus résolus et qui permettent de descendre petit à petit d'une occupation brute et simple du sol vers un usage. Par exemple, un bâtiment, on va pouvoir petit à petit, grâce à une résolution supplémentaire, à des éléments de texture, à des éléments morphométriques, et pas uniquement spectraux, venir donner une information supplémentaire sur l'usage qu'en fait l'humain et sur le type et le mode d'habitat de la ville. C'est tout ce glissement de l'occupation vers l'usage du sol qui va un peu conditionner aussi l'intérêt de la télédétection dans l'étude des maladies à transmission vectorielle. On a vu aussi que dans le cadre de la modélisation, même un indice simple, robuste et connu depuis très longtemps comme le NDVI, va spatialement apporter une information supplémentaire pour mieux caractériser la densité vectorielle. On a vu surtout aussi le manque de consensus absolu de méthode sur qu'est-ce qu'il faut observer dans l'image, comment faire parler l'image pour avoir une information pertinente en lien avec les mécanismes de transmission. Dans ce cadre-là, justement, l'unité géographique est fondamentale, sachant que selon à quel niveau on agrège les données, on peut totalement perdre les éléments mécaniques qui sous-tendent la transmission, ne plus vraiment savoir quelle relation statistique on est en train de caractériser. Je vous invite également à aller voir la page du projet. Vous pouvez vous loguer avec ces éléments-là, et puis j'espère vous revoir bientôt pour avoir plus de résultats sur la télédétection en elle-même, et continuer de voir qu'est-ce que cela peut apporter dans cette étude des maladies à transmission vectorielle, et dans un cadre plus large avec le lien environnement-santé. Je vous remercie. Obrigado. Por favor, a professora Isabel. Boa tarde. Boa tarde não, né? Sei lá, bom dia, boa tarde, também no meio do caminho. Queria agradecer também a organização. Eu vim aqui falar em meu nome, mas também em nome do Miguel, né, representando que a gente tem trabalhado com isso. Não dá para ver direito ali, mas a gente montou um grupo dentro do... Então, a gente montou atualmente um laboratório de investigação socioambiental, onde a questão da saúde e paisagem faz parte de uma das linhas de trabalho da gente. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre alguns trabalhos que a gente fez, na verdade, 2, que são os mais recentes, que a gente realizou junto, na verdade, são 2 teses de doutorado, né, que foram defendidas esse ano, que exemplifica alguns métodos que a gente tem utilizado para trabalhar com o processo, com produção de doença, processo de saúde e doença, mas dentro da perspectiva da paisagem. Vamos lá. Bom, a gente buscou um arcabouço teórico, né, para a gente começar a trabalhar com essas questões do processo, né, de produção de doença, né? Então a gente parte do trabalho do Pavlovsky, né, que está
faz a relação, né, da doença com os fatores ambientais, e aí o homem, né, não só como vítima, mas também como um elemento que transforma a paisagem. A gente também revisitou o conceito de complexo patogênico, né? Então, a gente tem DSORRE, onde a gente observa que dentro do complexo patogênico, os elementos que compõem esse complexo, tanto os vetores, o homem, como o patógeno, né? Eles têm uma relação entre eles são interdependentes, e, com isso, juntando esses dois conceitos, a gente consegue trabalhar com a inter-relação desses elementos, né, do complexo patogênico e da paisagem, né? Então, a partir disso, a gente consegue, com esse arcabouço teórico, a gente consegue utilizar, fazer as análises de paisagens, né? Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar com dados de sensoriamento remoto, dados de sistema de informações geográficas, além de utilizar métodos de análise espacial e outras ferramentas para a gente poder observar tanto esse complexo patogênico dentro dessas paisagens. Bom, então, como eu falei, a gente tem trabalhado. Então, obviamente que a nossa perspectiva e a dimensão que a gente trabalha é da paisagem. Isso aí não é suficiente, mas a possibilidade de usar sensoriamento remoto e fazer essas análises de paisagem abre algumas perspectivas, né? E a gente consegue produzir alguns indicadores que são importantes e podem ser produzidos, construídos de uma forma sistemática, de forma que possibilita a gente observar trajetórias, conseguir observar padrões espaciais de paisagens relacionados com esses complexos patogênicos. Então, a gente trabalha com os combinados de dados de sensoriamento remoto, sistema de informações geográficos, dados secundários e dados de campo. Dentro dessa perspectiva de paisagem, a gente trabalha com análise da estrutura de paisagem, com métricas de paisagens, e a gente tem, quando está tratando de um determinado complexo patogênico, a gente utiliza análise funcional da paisagem, em que parâmetros do vetor, parâmetros como o modo de vida, o habitat, a forma como esses animais se deslocam, etc., ele é utilizado como um parâmetro para a gente trabalhar com essas métricas de paisagem. E a gente utiliza esse modelo corredor mancha-matriz, mas dentro da ecologia da paisagem, né, que é uma vertente americana, que possibilita fazer quantificação e gerar índices de composição e configuração espacial da paisagem. Tá? A gente trabalha, então, com imagem, sensoriamento remoto, e, além de olhar para a configuração e para a composição dessas paisagens, a gente olha também para as linhas de contato entre os diferentes tipos de uso e cobertura da terra. Então, a paisagem ela é formada por diferentes manchas de uso e cobertura da terra, e, na análise do complexo patogênico, para poder tentar entender, ou medir o potencial contato, a gente acaba trabalhando com medidas de borda, né, entre diferentes coberturas. E essas coberturas, a gente define elas de acordo com o problema, com o fenômeno que a gente está estudando. Então, se eu estou trabalhando com hantavirose, então, uma cobertura que é importante é a área de habitat dos roedores, né, que transmitem a doença, a borda de contato entre essas áreas de floresta ou de cerrado, com uma borda ou de pastagem ou de cana-de-açúcar, que essas espécies são generalistas e elas acabam vivendo, se adaptando bem a essas condições microclimáticas dessa borda. Então, mapear e gerar indicadores auxiliam aqui a entender essas relações e esse complexo patogênico sob o ponto de vista da análise da paisagem. Isso aqui
São duas abordagens, né, que a gente tem trabalhado. Deixa eu só ver essas duas abordagens. Então, a gente trabalha muito observando a estrutura da paisagem a partir de dados de sensoriamento remoto, a partir de dados classificados, e dados também de campos e de literatura. A gente gera tipologias de padrões de paisagem, onde a gente faz a ligação de padrões com processos. Então, padrões de paisagens que estão ligados a determinados processos ou a determinada doença, ou a determinado complexo patogênico, onde a gente tem os vetores e também a população humana e as atividades humanas, que é considerada nesses padrões de paisagem. A gente trabalha com representações, né? A gente trabalha com representação por célula, grade ou por objetos. Em geral, a gente extrai métricas de paisagem para cada uma dessas células, né? E utiliza técnicas de mineração de dados para classificar essas paisagens e que vão ter índices que vão estar relacionados com a doença, o processo de produção de doença que a gente está observando. E, para complementar, a gente gera também uma tipologia de bordas, né, a partir da representação de linhas e polígonos. Então, a gente vai olhar aquelas bordas que interessam, que são relevantes para aquele processo que a gente está trabalhando, e, a partir de métricas de bordas, métricas de contrastes, a gente vai olhar, gerar índices de contato potencial em células e nas células ou em paisagens, aí depende da unidade de análise que está trabalhando. Isso, com os dados de sensoriamento remoto, como a gente tem uma certa repetitividade, a gente consegue trabalhar com trajetórias. Um elemento importante aqui, quando a gente trabalha com abordagem de célula, é definir um tamanho que seja apropriado para a análise, e ele tem que estar relacionado com o fenômeno que a gente está estudando. Aqui tem um exemplo só de um estudo que foi feito com dengue, da Isabel Reis, em que ela optou fez uma escolha, seleção a partir de testes empíricos, e ela escolheu aqui uma célula de 250 por 250 metros, porque era a célula que melhor representava estruturas de paisagem como essa, que são galpões que têm uma relação com a questão, o mosquito da dengue, né, porque são áreas que são um pouco fiscalizadas e que meio abandonadas, né, e que tem alguns criadouros, né. E aqui o que a gente faz é definir uma tipologia, e, a partir dessa tipologia e da construção de uma semântica que relaciona o padrão de paisagem com o processo, né, aí a gente tem então uma semântica que faz essa associação. Eu vou mostrar, vai ficar um pouco menos abstrato, a partir de um exemplo. Aqui é um exemplo de uma tipologia, né? A tipologia é criada lá para o Rio de Janeiro, né? Numa discussão sobre a dengue, né? Um estudo foi feito sobre dengue, e aqui ela chegou em 10 tipologias de paisagem, né? E para chegar nessas tipologias, então, cada uma dessas células elas tem 250 por 250 metros. Os elementos que formam esses tipos, que são as áreas construídas, o adensamento a densidade de arruamentos, bem como áreas de sombras, são elementos importantes como criadouro de mosquito, mas também como elementos importantes em relação à circulação humana. Então, áreas muito construídas têm uma densidade populacional muito grande, você tem uma rede de ruas, então você tem uma grande circulação, e você tem regiões com sombras que são favoráveis à criação, a ter esses criadores de mosquito. Então, cada um desses padrões ele tem uma descrição, e a importância epidemiológica e entomológica dela é descrita aqui nessa tipologia. Então, a gente, a partir do espaço celular, a gente vai gerar... Isso aqui é um dado de Terra Classe, um dado de uso e cobertura da Terra, lá para a Amazônia. A gente vai avaliar os objetos que estão dentro dessas células e gerar
métricas que vão ser relativas à composição. Então, é número de classes, é proporção de área de cada classe, tamanho dessas manchas de paisagem, a densidade delas e a forma. Então, a gente tem uma série de métricas que são extraídas do conjunto de células, conjunto total de células, né? E aí a gente vai ter cada célula associada a um conjunto de objetos e com valores relativos a essas métricas. Essas células, o que a gente faz nada mais é do que uma classificação, ela passa por um sistema de mineração de dados, né? E a partir de um treinamento, que é uma classificação supervisionada, mas ao invés aqui do valor do espectro, o valor do pixel, a gente está olhando, valor espectral, a gente está olhando para valores das métricas estruturais, e aí a gente faz um treinamento. A classificação aqui é uma árvore de decisão, onde são escolhidas as melhores métricas que separam um determinado padrão, e aí a gente tem como resultado uma classificação que a gente vai validar usando vários dados de referência para poder chegar, para poder avaliar esse resultado. E o resultado que a gente tem é um mapa de células classificados com essas unidades, com esses padrões de paisagens que estão associados com o mosquito da dengue, com o complexo aí da dengue. Eu vou mostrar mais dois estudos. Eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe, que é o da hantavirose, e depois eu vou falar só um pouquinho sobre um estudo que foi feito com malária na região metropolitana de Manaus. Então, esse é um estudo que foi feito pela Michele Furtado. Ela defendeu a tese de doutorado dela esse ano, foi orientada pelo Miguel e por mim. Então, ela trabalhou com o complexo da hantavirose num polo supraalcooleiro no estado de São Paulo, né, na região ali de São Carlos, microrregião de São Carlos e de Ribeirão Preto. É uma região que tem bastante casos de hantavirose, né, relativamente, falando, em relação ao resto do país. E aí a gente olhou, quer dizer, a perspectiva, o recorte que a gente fez foi pela escolha da análise da paisagem. Tá? Então, logicamente, que tem outras dimensões aí desse complexo que a gente não avaliou, mas essa análise ela já traz alguns resultados bastante interessantes que permitem caracterizar essa doença. Então, como todo mundo, acho que grande parte de vocês sabem, né, é uma doença que é transmitida por um camundongo silvestre, tá, que é infectado pelo hantavírus, e você tem a transmissão a partir da inalação dos excrementos desses camundongos, roedores, né, que vai causar essa síndrome que que acaba levando grande parte dos pacientes a óbito. Se a gente for pegar o perfil epidemiológico desses pacientes, a gente vai ver que, né, a letalidade é bastante alta. Em geral, né, para essa região, eles estão na zona rural, no ambiente de trabalho, onde eles contraem essa doença. Em geral, são do sexo masculino, são brancos e estão na faixa etária de 20 a 39 anos. Então, em geral, é o perfil do trabalhador rural, do cara que faz a colheita da cana. Né? Então, e aí, a gente, usando aqui esse diagrama, né, a gente representou a paisagem a partir das imagens de satélite, utilizou dados de 2003 e 2010, a gente fez uma classificação, e observando e mapeando classes que tinham relações com o roedor e relações com os modos de vida do homem, as atividades e trabalhos, né? Então, os usos da terra associados à atividade humana, que coloca esse indivíduo exposto, né, ao roedor, exposto ao vírus. Né? Então, a gente trabalhou com hantavírus, né, o patógeno é o hantavírus. O reservatório é o Necromis nesaris, né? Ele é um roedor. Na verdade, existem vários outros roedores silvestres. O principal, a espécie é essa aqui, que tem uma mobilidade. Então, a gente observou a mobilidade, inclusive o tamanho das células que a gente trabalhou foi de 2 por 2 quilômetros, observando essa mobilidade desses roedores, observando o hábito, a preferência do ambiente, as formas e locais de reprodução. Então, isso foi feito usando
logicamente, dados de revisão de literatura, e o perfil, né, dos pacientes, que foi o que eu já acabei de apresentar aqui, a partir dos dados do SINAM e dados do censo populacional. Com isso, a gente fez a caracterização da dinâmica espaço-temporal das áreas de contato potencial entre o reservatório do hantavírus e a população de humanos. Então, a ideia aqui foi olhar o contato potencial a partir da paisagem, da análise da paisagem, dos reservatórios do hantavírus e a população de humanos. Bom, eu não vou repetir aqui. Então, a área de estudo aqui é essa região aqui no noroeste do estado de São Paulo. Então, aqui tem os números de casos, não são muito altos, mas são a região que mais, uma das regiões que mais apresenta casos de hantavirose, sendo o município aqui de Ribeirão Preto e São Carlos, São Carlos e esse outro aqui, que eu acho que é Barrinha, o Sertãozinho, são os que apresentam o maior número, apresentaram nesse período. E hoje a gente tem, dentro do cenário aí, global de incentivo, né, à produção de biocombustível, o que tem acontecido nessa região, acho que desde a década de 78, 75, 70, por causa do pró-álcool, mas em 2003 também, com a questão dos biocombustíveis, você tem uma expansão das áreas de cana-de-açúcar, né, que aumentou quase que, praticamente dobrou entre 96 e 2016. Né? E esse é um ambiente, né, então, as paisagens fragmentadas, com manchas de cerrados muito fragmentadas, muitas delas não têm uma área núcleo, tem praticamente a área de borda, onde você tem uma condição microclimática que favorece a reprodução e a proliferação desses camundongos. Elas acabam sendo paisagens, e ele acaba encontrando alimento também nessas áreas de cana-de-açúcar, então são paisagens que acabam sendo favoráveis, né, a existência e persistência dessas populações. Então, na hora de fazer a classificação da imagem, a gente considerou todos os elementos relacionados com o roedor e também com as atividades humanas e a presença humana. Então, as áreas urbanas e de chácaras, elas foram mapeadas porque são áreas onde você vai ter uma alta densidade de população humana, né? E o cerrado, o mosaico de agricultura, cana e pasto são classes de uso e cobertura da terra que estão tanto associadas, são áreas de preferências do redor, como são áreas de atividade humana, onde você tem um encontro, a possibilidade de encontro entre roedores e humanos. Aqui é só o método que A gente parte também de uma tipologia, eu não vou detalhar, mas eu vou mostrar só duas delas. Então, a gente fez um gradiente aqui de relevância para o complexo da hantavirose. Então, a gente tem aqui essas últimas coberturas são as de maior relevância, né? Onde a gente tem aqui a cana-de-açúcar e as áreas que apresentam manchas de cerrado, bem como essas aqui, que são agriculturas e não são cana, mas tem outro tipo de área agrícola, são as mais altas, de maior importância. A gente fez essa tipologia baseada também numa revisão de literatura, né, onde a gente consegue observar, onde a gente observou a coleta, a captura desses camundongos nesses padrões, nessas classes, né, de paisagens, nesses mosaicos de paisagem. Então, isso aqui foi uma classificação, foi feita para 2003 e 2010, aparentemente parece que não tem grandes mudanças, mas a gente vê que existe uma mudança aqui, agora vou ter que lembrar, porque eu não consigo enxergar, mas uma mudança grande das paisagens de cana, de açúcar, né, essa daqui, sobre as áreas que eram agricultura e que foram... na verdade, são áreas que eram um outro tipo de cobertura, que apresentavam um outro tipo de agricultura e que foram convertidas para a cana-de-açúcar. Né? E a gente tem também um aumento aqui das áreas de cerrado, provavelmente nessa região, e que está coerente com os dados do Instituto Florestal. Quando a gente faz a classificação dessa paisagem, a gente observa que ela vai ficando um pouco mais vermelha, né, para os tons mais quentes, em que a gente observa que as paisagens que apresentam maior relevância para o complexo da hantavirose, elas começam a aumentar aqui, principalmente nessa região aqui.
Então, a gente tem um aumento desse padrão aqui, que é o 10, é de altíssima relevância. A gente tem uma diminuição desse, mas um não compensa o outro. E aqui a gente tem um aumento desse padrão 4, que é de moderada relevância, e provavelmente uma redução aqui desse padrão aqui 3, que é de baixa relevância. Então, a gente vê que tem um aumento, uma expansão dessas paisagens de alta relevância para a hantavirose. Na análise de bordas, a gente olhou para duas perspectivas. Uma do roedor em relação aos humanos, então a gente olhou as manchas de habitat do roedor, né, que são as áreas de cerrado, e a vizinhança dele e as áreas adjacentes a ele, as bordas, né, adjacentes às classes de cerrado. E, para olhar do ponto de vista humano, a gente olhou para a classe urbano e chácara, que são as classes que representam a maior densidade de população humana. Eu vou passar rápido aqui. Então, a gente gera um mapa temático. A partir do mapa temático, a gente extrai comprimentos de linhas entre as bordas de manchas adjacentes e daquelas manchas. Quando estou falando de manchas, estou falando de classes de cobertura da terra que são relevantes. A gente define peso para ir para essas manchas. Então, você vai ter bordas mais importantes e outras menos importantes, e faz alguns cálculos de métricas de paisagem. Então, aqui há uma tipologia de bordas, né? Então, a gente tem alguns pesos que a gente deu baseado na literatura. Aqui, as bordas também da classe urbana e chácara, com as outras classes de cobertura da terra. A gente trabalhou com 3 métricas, né? Mas eu só vou apresentar o resultado dessa. Todas elas são complementares. Essa métrica aqui nada mais é que a somatória de todas as classes, todas as bordas relevantes multiplicado pelo peso dividido pela área da paisagem, que nesse caso é a célula. Então, o que a gente tem aqui é um aumento, né, desse peso e dessa densidade de bordas, né, de 2003 para 2010, com o avanço aí da cana-de-açúcar. A gente tem um aumento, embora nessa região, né, que é uma região que aumenta mais, aqui também a gente tem algum aumento, ela não tenha apresentado nenhum caso da doença, mas fica o alerta aí, porque elas começam a aparecer e aumentar e podem ser importantes no futuro. E quando a gente olha, faz a diferença, né, dessas duas métricas, né, entre 2010 e 2003, a gente vê que grande parte delas apresentam um aumento da relevância, né, dessas bordas, né? Então, indicando aí que a paisagem está uma paisagem mais favorável hoje para os roedores e para o processo de transmissão da doença. Então, 65%, né, aqui das células aumentaram a sua relevância, né? Aqui a gente tem uma área que teve uma regeneração aqui da floresta, tal, dentro de uma unidade de conservação. Aqui são o resultado para a métrica para a classe urbana e chácara, né? A gente não vê grandes mudanças aqui, mas os valores são baixos, porque você tem poucas bordas com baixo peso, mas a gente observa também que aqui, quando a gente faz a diferença, a gente vai ver que elas vão apresentar, sim, um aumento da relevância para o complexo, né, da hantavirose. Então, com esse trabalho, a gente vê que as bordas de da classe cerrado, como a gente não deu tempo de discutir, mostrar com mais detalhes os resultados, mas a gente vê que ela acaba, por causa da simplificação e da fragmentação da paisagem, a gente tem uma simplificação do ambiente, né? E isso pode ser um alerta, né? Você tem uma região com grande parte dos casos da doença, que é essa região aqui, e ela vai ser, e isso pode ser um alerta. Essas mudanças na paisagem, essas mudanças nesses indicadores, eles podem servir como um alerta para a vigilância, um alerta para outras regiões. Bom, eu vou passar rapidinho aqui, só para falar muito rapidamente sobre o trabalho de malária, que, na verdade, ele é um trabalho mais ou menos parecido com esse, onde a gente trabalhou na região metropolitana de Manaus. E aqui a gente fez 2 abordagens, uma sobre a mobilidade urbana, que eu não vou falar sobre ela, e essa abordagem ela foi mais orientada à vigilância e ao planejamento de intervenções e controle da malária na Amazônia.
né? Então, isso aqui é a região, né, é uma região bastante heterogênea, né? A região metropolitana tem mais floresta do que área urbana, então ela tem uma complexidade e especificidades importantes. Aqui a gente utilizou um dado já pronto, a gente não produziu esse dado, e isso é interessante, porque esse dado ele é produzido a cada 2 anos, né, para a Amazônia, então você tem a possibilidade de usar ele sempre, né, uma sequência temporal, estabelecer trajetórias. A gente usou o espaço celular, aqui a gente trabalhou com células de 4 por 4 quilômetros, a gente gerou uma tipologia de mosaicos, mas é um pouco diferente da lógica do outro trabalho lá de hantavirose. Trabalhou também com índices de borda para gerar um indicador. Então, vou falar bem, basicamente mostrar os resultados, porque a lógica é mais ou menos parecida. Então, esse aqui é o dado de uso e cobertura da terra. Aqui a gente fez uma análise, fez uma operação booleana com lógica de presença e ausência para gerar uma tipologia, né, de mosaicos de relevância para a transmissão da malária, onde a gente está olhando do ponto de vista tanto do mosquito quanto do ponto de vista humano, das atividades humanas que expõem essa população, né, ao risco da malária. E aqui a gente gerou um gradiente a partir desse mapa aqui, onde o que está mais em vermelho são áreas que apresentam um maior gradiente de relevância para o complexo, para a malária, né, e as que estão mais em verdinho são que apresentam menor. A gente fez um cálculo também das bordas, aqui a gente não usou peso, a gente usou todas as bordas de floresta, vegetação secundária e desmatamento, porque a gente acredita que aí são as áreas onde você tem a maior quantidade do mosquito, e aqui, desse lado, as atividades humanas e a possibilidade de contato, né, do humano com o mosquito aqui. Então, a gente gerou aqui um índice de contraste. Esse índice de contraste foi combinado com o índice do gradiente de paisagens relevantes, e aí a gente gerou aqui um índice de paisagem relevante para a transmissão da malária, considerando, então, o mosaico, os arranjos espaciais e também as métricas de borda, né, de borda entre as manchas de uso e cobertura da terra. Então, esse resultado aqui ele é importante. A gente fez também um outro trabalho, onde a gente adaptou conceitos de sumidouros e fontes, né, usando dados do CIVEP e tal, de casos de malária. Então, a gente fez e cruzou com esse dado aí, mas eu não vou mostrar porque não dá tempo. Então, esse tipo de dado ele é importante, porque ele abre uma perspectiva para operacionalizar e replicar essa metodologia que foi desenvolvida na tese. Então, como a gente tem a produção desse dado a cada 2 anos, a gente consegue gerar esses índices muito facilmente, né, e ter um indicador aí para a atuação do pessoal da vigilância, e ele pode ser sempre combinado com os dados do CIVEP, né, que também ele é produzido sistematicamente anualmente, então a gente consegue trabalhar com esses 2 elementos, enfim, gerando informações importantes para a vigilância e para a redução aí dos casos de malária. Então é isso. Obrigada. Eu convido a todos os palestrantes dessa mesa para retornarem para a mesa, para a gente poder fazer um pouquinho de discussão. A gente tinha previsto um tempo um pouquinho maior para a discussão, mas a gente vai dar uma reduzida já por conta do adiantado da hora. A gente também acabou começando mais tarde, então tudo foi atrasando um pouquinho. Essa foi uma palestra bem interessante com relação a mostrar, né, os diferentes contextos, né, que as diferentes construções do espaço geográfico podem gerar, né, gerando ecologias de transmissão também diferentes, e como, de maneira, às vezes, bastante sofisticada, né, com bastante tecnologias, modelagens, né, podem gerar uma resposta importante, né, para a análise de situação de saúde e gerar possibilidades, né, de alertas, e também que
com a fala do Paulo, que mostrou que nem sempre toda essa tecnologia vai ser suficiente, né, para a gente ter esse diagnóstico, que a gente, mesmo com toda essa tecnologia, com todo esse investimento, a gente ainda precisa ir a campo, às vezes, para poder gerar, né, esses resultados da tecnologia de sensoriamento remoto, a gente também precisa ir a campo, né, para a gente poder a sonda humana, né? Então, foi bastante rico. E agora eu vou abrir para a plateia, para, se tiver alguma pergunta, vamos tentar manter 3 perguntas. Não, só em cima do seu comentário, só queria fazer, que eu acho que não é nem tanto que para descrever, eu acho que é excelente essas tecnologias para identificar situações. Talvez elas não sejam suficientes para transformar essas situações, ou transformar os elementos que produzem esse tipo de situação. Por exemplo, essa questão agora que estava sendo mostrada sobre o complexo da cana-de-açúcar, né? É um processo que é eminentemente econômico. E como é que você vai mudar isso apenas você tendo um diagnóstico, mostrando? Isso acho que vai ser um elemento importante para convencer as autoridades para mudar, né, esse padrão de desenvolvimento. Mas, então, como você falou, você estava falando, não seriam suficientes, talvez, né? Ajudam muito, mas precisam de uma outra parte também. Queria só, antes de da primeira pergunta, só falar uma questão. O Paulo comentou com relação aos dados do DataSUS. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar com um público assim, um pouco maior, da importância do DataSUS no Brasil e como ele tem tido desinvestimentos, digamos assim, perdido pessoas. Então, assim, a gente ainda tem, né, essa instituição, mas ela vários dados de saúde que são importantíssimos para análise que todos nós aqui fazemos. Essa instituição está perdendo muita força e vários sistemas de informação de saúde que nós utilizamos em diversas análises estão sendo subdivididos por várias empresas. E, quando a gente paga essas empresas, muitas vezes, a gente acaba perdendo o domínio desses dados. Por exemplo, os dados do CISÁgua, né, eles estão numa empresa e, às vezes, o gestor não tem acesso a todos esses dados imediatamente, tem que fazer solicitações. Então, a gente gostaria que vocês também fossem multiplicadores desse sentimento de preocupação, indignação e frustração para os futuros estudos. Então, é isso. Por favor, professor Francisco. Alô. Bom, eu parabenizo vocês pelas 3 apresentações, foi muito interessante. Não será possível fazer questões para todos, mas o Paulo já começa a fazer uma introdução à minha questão. Mas, Paulo, eu gostaria de ouvi-lo sobre essa dimensão que você falou dos estudos, em que a percepção sobre o trabalho, as ações dos indígenas, e que eles dão um novo conhecimento, uma nova abordagem, teria isso provocado a sua migração da quantificação para a qualificação dos processos, e como que tem sido integrado nas políticas da Fiocruz e de outros essa outra forma de tratamento da doença e visão dela. E para os colegas que apresentaram esses estudos interessantes, notadamente aplicando tecnologias, e a sequência que o Paulo fala, realmente são muito interessantes. A gente trabalha com isso no diagnóstico, na detecção, na contribuição da análise espacial para a compreensão desses processos. Mas como têm sido eles integrados nos processos de decisão de políticas de acompanhamento, controle dessas doenças transmissíveis? Pour les collègues français, c'est la question c'est en général. L'intégration des données, de ces données que vous avez développées pour l'action de contrôle, de surveillance de ces maladies-là. Como é que vous voyez ça? Na verdade, não, eu sempre tive essa formação mais, digamos, da geografia humana. Tanto como eu fiz só mestrado e doutorado, quando você entrava para o mestrado, você já tinha que escolher, né, geografia física ou humana. Na UFRJ, pelo menos, era assim.
Então, eu não tenho essa formação da geografia física, que está mais, digamos assim, conectada com os métodos quantitativos, enfim. Mas, de qualquer jeito, depois eu acabei que, na experiência profissional na Fiocruz, me aproximando também dos métodos quantitativos. Bom, e eu tenho a formação na economia, na arquitetura, que trabalha também muito com essa parte. E com relação a essa questão da saúde indígena, dessa minha experiência, claro que ela teve um impacto enorme, né? Mas é uma área que a Fiocruz já é uma das missões da Fiocruz, né? A formação para o SUS, a formação para o sistema indígena de saúde, então, dessas políticas públicas. Então, ela já é incorporada um pouco no dia a dia da Fiocruz. E aí fica um campo entre, né, pesquisa e ensino, né? Essa é uma parte bem formação técnica. Não sei se eu respondi o que você queria dizer, o que você tinha perguntado, mas um pouco já faz parte da nosso trabalho lá. Gracias por su pregunta. Disculpe que contestaré en francés. Donc, merci pour votre question. Dans l'intégration, c'est l'intégration dans les politiques publiques, vous voulez dire? Ce serait ça? D'accord. Bon, dans le cadre de la lutte antivectorielle, c'est déjà le cas parce qu'en fait, c'est une demande des agences régionales et nationales de santé de pouvoir suivre la diffusion de l'espèce Aedes albopictus dans le territoire. Et du coup, c'est utilisé sur le terrain par les agences de santé et également par les instituts de démoustication comme support d'aide, en fait, pour anticiper la suite de la lutte antivectorielle. Pour ce qui est du projet sur la prise en compte de la maladie, c'est beaucoup moins évident. Le grand intérêt de la télédétection, c'est de pouvoir produire des cartes à différentes échelles et avec une mise à jour temporelle. Il faut que cette mise à jour temporelle soit pertinente vis-à-vis des phénomènes. On n'a pas besoin de cartographier la végétation en permanence, par exemple, ni les changements urbains. Ça permet de suivre l'évolution de la ville avant tout et éventuellement d'identifier, dans des cas favorables pour le chercheur, des zones de hotspot, des zones vraiment de transmission marquée, voire des zones de non-transmission, le cold spot, et d'essayer, dans les politiques publiques, d'avoir cette réflexion. C'est plus un support de réflexion et d'aide à la décision qu'un élément définitif, de continuer de penser à construire la ville en fonction de ce qu'on peut apporter en termes de lien avec la présence de maladies vectorielles. Mais en aucun cas, on va pouvoir cartographier le risque de manière définitive pour dire comment le mode d'habiter la ville ou comment la manière de la construire doit être influencé par les données de détection. On en est très loin, bien sûr. Bom, com relação a essa questão do controle e dos tomadores de decisão, bom, esses dois trabalhos eles foram feitos dentro do âmbito mais acadêmico, né? Não tem. Mas no caso do trabalho que foi feito lá na região metropolitana de Manaus, o aluno de doutorado era alguém que era da Secretaria de Saúde de lá, tal. Então é possível que agora ele retorne e tente mostrar os resultados do trabalho dele e tentar convencer a incorporar esse tipo de análise, né, no diagnóstico para alguma ação no local. Mas sempre vai passar pelo convencimento e aí tem uma série de passos aí. Esses são trabalhos que foram, acho que não tem nenhuma publicação ainda aceita, não está publicado ainda, acabou de defender, eles acabaram de defender a tese, então a gente ainda não tem uma estratégia aí de como incorporar isso ou tentar convencer e incorporar isso nos sistemas de alerta, tal, essas doenças. Eu queria fazer uma pergunta para a mesa também. Estou muito falante hoje, né? Não, eu queria perguntar para Isabel. Maria Isabel.
Se vocês chegaram a incorporar, vocês trabalharam com a ideia de risco, né? Não áreas, foi. Não. De exposição. Não. Na verdade, a gente estava avaliando o potencial contato, não era risco. Certo. E a questão da vulnerabilidade social, vocês chegaram a pensar nisso, de também mapear ou entender? Para o trabalho que a gente fez de hantavirose, a gente olhou, sim, uma componente eu não apresentei aqui, mas a gente olhou alguns componentes usando dados do censo populacional tal, e tentando fazer uma relação com os fatores dados secundários. Tanto o trabalho de Manaus como esse, eles tiveram uma etapa de campo. Eles não fizeram questionários nem nada, mas uma das etapas de campo foi olhar se os dados de provável infecção de local de provável infecção lá da região metropolitana, se eles estavam corretos, se não estavam. Então teve um trabalho de campo, teve algumas visitas a alguns lugares, tal. E no trabalho lá da hantavirose, então foi feito também alguns trabalhos de campo. Mas não com esse nível de detalhe, com inquérito, essas coisas, não foi feito. Então, dado o adiantado da hora, nós finalizamos a mesa. Muito obrigada aos palestrantes, muito obrigada às perguntas também.